Ele deu 21 minutos para nós. Bora ver como é que faz. Bom dia, pessoal. Olha eu aqui. Batalhei, pelejamos, mas ele veio. É uma honra estar recebendo ele aqui. Um amigo, professor, particular, um grande amigo meu, professor Juscelino Cardoso. Aqui está ele. Juscelino, eu quero que se sinta muito bem aqui entre nós. É uma alegria muito grande ter recebimento aqui no programa. O nome do programa é Minha História. E eu, como já te conheço há muito tempo, né, queria que tu compartilhasse com nós a tua história, que eu já ouvi falar, já escutei por alto, né? É uma história bonita. Eu queria que tu compartilhasse com nós essa história, porque a docência é um desafio, é uma luta, ainda mais no campo. E a tua história, como outras, é uma das histórias mais lindas que eu conheço. Fica à vontade. Esse aqui é o programa, o canal da Mais a Minha História. E hoje está recebendo o professor Juscelino. Prazer estar aqui, né, com o professor Sandro, agradecer primeiro o convite, né, que ele nos fez aí para a gente estar participando. Agradecer também, né, é um espaço novo, né, que ele criou esse espaço aqui. Eu estou feliz, né, de estar aqui, ele agradecer o convite, né, e a iniciativa também de estar criando esse espaço aqui, que é um espaço de conversa, de diálogo, né, entre professores, e contar um pouquinho da minha história aqui também, né, da minha trajetória enquanto professor do campo, né, que eu já há 22 anos no campo e eu nunca trabalhei na cidade, todo o tempo foi educação no campo. Isso, muito bem. Então vamos lá, vamos começar, né? Começando agora. E a primeira pergunta é que a gente quer saber, Juscelino, da tua história, né, como na docência, quando é que nasce o professor Juscelino? A questão da família, a religiosidade, no caso, como é que nasce, como é que o professor Juscelino dá seus primeiros passos de nascimento, seu nascimento, vamos dizer assim. Sim, a minha história como professor, ela surgiu, nós somos 6 irmãos, né? Desses 6 irmãos, o único professor sou eu da família, os outros, apesar outros caminhos, né? E a minha história começou assim na verdade na época quando eu estudei, né, no magistério, a gente não tinha outras opções, né? O único caminho era o magistério na época, não tinha não tinha faculdades, como tem hoje, essa facilidade que tem para fazer outros cursos, né? Aí eu optei na área do magistério, que é a área de docência, né? Eu estou até hoje, eu comecei ali, eu finalizei o meu magistério em 99, e aí eu fiquei um tempo, 2020, 2000, né? Aliás, eu fiquei sem trabalhar. Isso. Aí 2001 que eu entrei na docência, já como professor. Docência, né? E antes da docência, tu tivesse experiência de passar por exemplo, eu, né, eu já contei a minha história aqui, eu já vim do comércio, já trabalhei no comércio, trabalhei vendendo frutas, verduras, né? E tu, antes da docência, tu tivesse do trabalho, tu te identificou com o trabalho, ou já entrou direto para a docência para trabalhar de professor? Como foi isso? Na verdade, eu não trabalhei assim, não tive assim empregos, tipo assim, carteira assinada. Eu, quando na adolescência, né, ainda na minha infância, diria assim, na época, já tinha vendedores de chopp na época, né, que eu ainda tive uma experiência rápida com a venda do chopp, mas foi pouco tempo também, não foi muito tempo. Aí já na minha adolescência e juventude, né, eu passei a viajar com o papai. O pai era regatão na época, o papai já é falecido, né? Isso. Na época ele trabalhava como regatão e eu fazia viagem com eles assim, só no período de férias. Eu não ia no período que eu estava estudando, eu não ia, eu só ia no período de férias. Então esse foi o meu único emprego assim, que eu tive, que eu trabalhei na verdade antes de ser professor. Foi só isso aí, eu não trabalhei assim em outros lugares. Exatamente. Lembrar aqui do seu saudoso Sandoval, né? O meu vizinho particular também era, deixou muita lembrança, deixou lembrança para nós, verdade. E a relação, uma terceira pergunta, a relação com a educação. Quando é que surge de fato a oportunidade para te entrar na educação? O convite foi através do concurso? Ou algum amigo teu já veio contigo, eu quero que tu me ajude no campo, trabalhando? Como foi que veio essa relação do primeiro passo para... Dizem depois que tu entra para a educação, tu nunca mais sai, né? Isso eu sei que é verdade, porque eu ouvi
via isso lá atrás, e realmente faz 12 anos que eu entrei em educação e nunca mais saí de lá. Então meu começo foi assim, que a gente quer saber de ti aí, do começo. Então, como eu falei anteriormente, eu finalizei o magistério em 99, Isso. em 2001 eu ingressei. Na verdade, esse convite surgiu para a educação, foi uma colega minha, a professora Odineia, né, que me convidou. Aí já era isso, já em setembro do mês de 2001, né? Ela me convidou, na verdade ela ia sair desse local que ela estava trabalhando, ela perguntou se eu não queria ficar lá como um prolabore, né, para finalizar o ano, que ela estava distraída. Aí eu aceitei o desafio de ficar lá, né, era um lugar aqui no Banana, é um braço chamado Cariatuba do Banana. Cariatuba, já ouvi falar. Aí eu ia eu ia, na verdade, meu transporte na época era de bicicleta, que eu ia pela estrada. Quantas horas de bicicleta? 1 hora mais ou menos. Uma hora pedalando. Foi o início, né? Na verdade o espaço que eu trabalhava lá não era um espaço, não era uma sala de aula, era uma casa, na verdade, que servia como sala de aula, né? Era um espaço lá na cozinha, na sala do senhor lá que se trabalhava lá. Comunitário, né? Isso. Tá certo, então foi aí que foi os primeiros passos, né? De começar a caminhada. E Né? também, aí eu trabalhei lá nesse local terminei em 2001 lá, depois eu fui para o Camarapi, 2002, 2003 eu trabalhei numa outra escola no Camarapi, no São José Amparo. Saindo do São José Amparo eu fui para o Pacajá, 2004 já, trabalhei lá numa pedra chamada Loca, né? Loca. Santa Luzia, fiquei próximo do Iracema. Essa escola já foi. Essas foram as escolas que tu trabalhou, Isso. então já no começo, né? Tu tem ideia hoje já tu tá com 12, 13 anos, 14 anos na docência? Quantos anos? 22. 22 anos na docência? Tu calcula assim, mais ou menos, quantas escolas por aula tu passaste? Porque tu trabalhou sempre, a cada ano tu trabalha numa escola, né? Isso. Quantas? Umas 15, 12, umas 15 escolas mais ou menos? Olha, por exemplo, aí sim, 2004, 2005 eu fiz o concurso público no dinheiro mandado pelo Barbosa, passei no concurso. Primeiro mandato pelo Barbosa, Aí em né? 2006 é que eu comecei como concursado já, eu fui para o Pacajá. Na verdade a minha história é mais no Pacajá mesmo, fiquei no Pacajá de 2006 até 2019, né? Trabalhei no Alto Pacajá, Nova Canaã, trabalhei lá no Jair Salva Plaque, depois eu trabalhei aqui no Mocon no período. Mas foram passagens rápidas. Passagem rápida, né? Meu tempo maior foi aqui nesse núcleo da Walter Garcia, né, que pega as escolas de Manelito, Bete e Lino Freitas, aí que eu passei mais tempo. Isso. A tua história se confunde um pouco com a minha, que tu começou já nas séries iniciais, né, nos anos iniciais. Eu já comecei no módulo também, nos anos iniciais, sexto, sétimo, oitavo, que foi fundamental, né? E eu trabalhei no módulo. Como eu trabalhava no módulo, eu mudava muito de escola para escola, né? Cada 40 dias, tu já trabalhava um ano numa escola e depois mudava, Isso, né? Então eu tenho um resumo menor que o meu de rodagem de escolas. Mas acredito que eu tenho mais 12 a 15, entre 15 a 20 escolas, né? Não, acho que mais 12 escolas. mais 12, mais ou menos. Tá certo. As primeiras dificuldades, os problemas, a gente sabe que ir para o campo, ir daqui para Cachoeira, daqui para o Sobradinho, Anapu, Camarapi, Pacajá, Acti Pereira, existem umas extensões muito grandes de rios. A dificuldade, qual foram os principais problemas que tu tiveste de ida nesse teu desafio de chegar lá para dar aula, ministrar aula para os teus alunos? As dificuldades, os problemas que Olha, a gente enfrenta várias dificuldades, né? são muitas, né? Se a gente fosse Questão de transporte também. uma das primeiras, né? Isso, que eu trabalhei para o Alto Pacajá, por exemplo, na época a gente não tinha os parques de linha como tem hoje, né? Que vai até no Maracanã, Cachoeira. Antigamente a gente vinha no transporte escolar, na época estava iniciando o transporte escolar. Eu estava nessa escola que eu falei, Jair Salva Plaque, que fica no Alto Pacajá. E na época a gente vinha de lá, a gente reunia os professores e vinha de lá alguns professores. Na verdade a gente pagava uma pessoa para trazer nós aqui, né? A gente comprava o combustível. Essa foi uma das dificuldades que eu tive assim, na questão de transporte, né? E questão também nessa época também, nessa escola também, lá no Alto Pacajá, que foi um desafio ali, né? Que eu enfrentei que na época a malária estava bastante forte, né? Eu peguei várias vezes malária. É muito comum professor ir para lá. 6 vezes malária só num ano. Eu peguei 4 vezes, em 2 anos eu peguei 4 vezes. Foi 2 anos que eu passei lá no alto, foi 4 malária. Foi 2 no primeiro e 2 no segundo ano. Muita malária.
Então é isso. Falamos das escolas já. E a escola, o ensino, vamos falar do ensino. O ensino há uma década, 2 décadas atrás, a gente vê que ocorreu muita mudança, né? Algumas mudanças rápidas, algumas mudanças lentas. No teu ponto de vista, como a gente está como a gente está hoje? Como foi fazer um paralelo entre ontem e hoje, né? Uma educação já pós-moderna, uma educação da escola nova, que se chama. A gente sabe que tem uma dificuldade de tentar mudar o tradicional para uma modernidade hoje. Mas, na tua opinião, a gente estagnou, a gente avançou? Qual é a tua opinião como professor, como docente, na questão da relação do ensino, do conteúdo, do aprendizado? Olha, eu acredito que a gente evoluiu assim, bastante, né? Se for pensar, a educação há um tempo atrás era uma educação muito mais, assim, com padrões mais rígidos, né? Aquela questão ainda uma coisa mais severa em sala de aula, o professor colocava o aluno para seleção da palmatória, do caroço do milho, já é uma coisa bastante tradicional. Canto da escola lá, de ficava de costa por eu acho que esse tipo de ensino já não é mais válido, né? A gente já vive um outro momento da educação. Né? E pensar que a educação um tempo atrás ela era muito mais, assim, era um ensino mais mecânico. Assim, hoje a gente já vive um outro momento que a educação existe, já um aluno mais dinâmico, com mais pensamento crítico. E a gente já vive um outro momento que a sociedade já impõe para a gente, já cria um novo ser humano que a gente precisa também, a escola precisa estar se atualizando a todo momento, né, para educar esse ser humano aí. Tu pegaste ainda, tu falaste que tem 20 anos, né, 25 de docência, 20 de docência, tu já pegaste esse tempo tradicionalzão ainda, do caroço de mídia, tu chegou a ver isso? Não que tu ministrou isso na tua sala, mas tu chegou a ver isso quanto aluno, caroço do milho, a palmatória, tu chegou a presenciar essa experiência ainda na sala de aula? Ou já foi depois, tu já deu uma remessa de alunos e professores que vem depois? Isso foi antes, eu acredito que antes, né? Porque sempre eu via sempre relatos de professores que falavam, né? Que foi no período. Mas eu, na verdade, nunca presenciei assim e também nunca fiz esse tipo de prática, né? E no meu período que eu estudei também, nos anos iniciais ali, do primeiro ao quinto ano, os professores não fizeram isso comigo, na verdade. Na verdade, é um ensino que já passou, né? Foi um período que já passou. Então a gente avançou muito, né? A gente evoluiu muito, porque a gente vê que justamente hoje a educação ela chega a um nível, a um patamar que a criança, o professor já modificou, já não é aquela educação. O Paulo Freire falava muito da educação bancária, né? Tu chega lá, tu coloca o conhecimento, ele te ouve, e hoje mudou, né? Hoje mudou porque existe a interação. Hoje não é mais o professor que é o detentor, é ele que detém o conhecimento, não. Mas existe uma interação, né? Hoje entre o docente e o aluno, no caso. Então, a docência é isso, esse jogo, esse feedback que chama, né? Essa troca de conhecimento, troca de experiência, é esse que é o modelo. E a gente presenciou, eu como particular, presenciei esse momento, né? Que, do caroço de milho, da palmatória da WV, palmatória na mão, no Júlia Barbalho, isso há 2 décadas atrás, mais ou menos. Eu como aluno, né? 25 anos atrás. Então, foi momentos que a gente superou, né? Claro que aquele momento era o modelo eficaz que dava certo, mas hoje é um outro momento, uma educação mais vamos dizer assim, uma educação mais dinâmica, né? E que a gente vive hoje. Muito bem. Já estamos na parte final da entrevista, recebendo aqui esse grande amigo, o professor Juscelino Cardoso. Ele é pedagogo, né? Licenciatura em Educação do Campo e está fazendo pela Unicef, parece, né? Psicopedagogia? Isso. Então a gente está aqui com um cara gabaritado, um cara que já tem uma experiência de campo, e é uma honra, prazer estar recebendo ele aqui. Projeto para 2024, anseios, expectativa, o ano está começando, vai começar quarta-feira agora as aulas. Qual é o gasto que está levando, o que é que te motiva para esse ano? As expectativas nessa aí, fala para nós aí, pensando em 2024. Está chegando aí, alunos? Cada ano cada início de ano letivo se renova as expectativas, as esperanças, né, de a gente fazer um bom trabalho, de estar contribuindo com a educação do município, né? E a gente está aí na luta, né? Atualmente eu estou numa escola na Napur, na Boa Vista Mirapel. A gente está
está se organizando para viajar também. As expectativas são as melhores, né? Poder, como eu falei, continuar o trabalho, né? A gente deixa sempre o trabalho a continuar ainda na escola, quando a gente já está lá há 3 anos, 4 anos agora. A gente está lá tentando. 3 anos. Atualmente tu tá no Anapu, né? Isso, tá no Anapu. Qual é a escola lá? Boa Vista Mirapel. Fica aqui no Baixo Anapu, 4 horas de viagem. 4 horas de viagem aqui lá no Anapu. O Anapu, espero que o professor Juscelino lá essa semana, que vai estar chegando lá. Tá certo, professor, é isso aí. Juscelino, professor, uma mensagem, uma palavra de incentivo, de força, de fé para os alunos e os docentes dessa época, desse século, desse ano. Vamos lá, estamos finalizando já. A mensagem é assim, que a gente sempre continue nessa batalha, nessa luta, né, nesses desafios que são ser professor, né, que sabe que é um desafio muito grande, né, ser professor. A gente enfrenta muitas dificuldades, mas a gente não desiste também, a gente ali sempre firme, né, tentando cada dia melhorar mais, evoluir, né, e também tentar contribuir, né, com a sociedade, né, com as pessoas, com as comunidades que a gente passa. A gente está sempre tentando fazer o melhor, né, para que a gente possa também deixar um legado, deixar uma história bonita, né, no nosso trabalho, por a gente passar, né. Exatamente, concordo contigo. Foi uma das minhas preocupações antes de abrir o canal, foi isso, deixar nosso legado, nossa história. Muitas pessoas, muita gente não sabe, a sociedade, nosso município, às vezes não sabe a nossa história. A gente ouviu falar, e às vezes a pessoa, elas pegam e pensam que a gente caiu de paraquedas, mas não é. Por trás de tudo isso há uma luta, há um desafio, né? Sair da sua casa, deixar sua família e chegar lá. O trabalho, faz parte, mas existe o desafio. Então, Paulo Freire, eu gosto de repetir Paulo Freire porque para mim ele é o meu mentor, né? De lá que sai o meu pensamento em relação à educação. Eu começo a entender educação a partir de entender Paulo Freire. Ele fala que educar e ser professor é um ato de amor. Por ser um ato de amor, é um ato de coragem. Então, para ser docente hoje tem que ter coragem, principalmente para ir para o campo, né? E eu vejo nós como agentes transformadores, tanto o aluno do campo, o aluno da cidade, o docente, o professor. A gente tem que ter isso na alma, no coração, na mente. Nós somos agentes transformadores. Nós temos que ter a ação de transformar o nosso meio, a nossa sociedade, o nosso coletivo, o nosso grupo, a nossa vida. Então, isso que é uma das mais importantes missão nossa hoje. Se me perguntasse, talvez para mim e para ti, se arrependemos de ter entrado na docência, não, eu voltaria atrás e faria tudo de novo, seria professor. Então, é um amor que a gente tem pela docência e pelo trabalho. Pessoal, eu entrevistei aqui o meu amigo em particular, professor, de novo, Juscelino Cardoso. Espero que vocês tenham gostado da história. Foi uma pequena mensagem, uma pequena história, um resumo, né? Como o tempo ele é escasso, né? Mas a gente entendeu um pouquinho da vida dele, como foi o começo dele, como foi as dificuldades que ele sofreu, que ele passou, assim como todos nós. O canal é para isso, para trazer aqui docentes que de verdade têm compromisso com a educação, professores que estão na luta com nós. E fiquem ligados no canal. O nome do canal vai ser Minha História. Esse é o nome do canal, que a gente vai estar trazendo aqui amigos da gente para estar contando a sua história. Depois, dia 15 de março, já tem fiquem ligados, tem uma entrevista marcada com outro professor e eu vou estar dando um anúncio aqui no YouTube, beleza? Mas no demais é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse resumo dessa pequena história do professor Juscelino. É isso aí. A gente se encontra em outro momento, em outra oportunidade. E que Deus esteja conosco e que nossos planos, objetivos, nossos sonhos dentro da educação se concretizem. Te despede aí do pessoal e agradecer aqui o professor Sandro pelo convite, né? Que foi um prazer uma estar honra aqui com de ele. entrevistar também. Parceiro já há muito tempo aí, nosso vizinho aqui da rua aqui. Eu já moro em outra rua, mas ele foi meu vizinho. Muruci, tem muita gente boa no Muruci, viu? Tem gente inteligente. Agradecer esse convite, essa iniciativa que eu já falei, né? Que é uma iniciativa bacana de estar trazendo os professores para contar um pouco dos seus relatos, de experiência, das suas vivências. Fazer isso aí, cara. Estamos aí, né? Então tá, pessoal. Tudo certo? É nóis, tamo junto.
Pode trabalhar, né, professor? Isso, com certeza.